Romanos, capítulo 1, do verso 21 ao 23. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra. Ou melhor, a partir do verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pode se sentar, amados. Fala conosco, Pai, pela Tua palavra. Fala ao nosso coração. Ensina-nos a termos um coração agradecido. Que a Tua palavra nos desafie a isso nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O que torna você uma pessoa grata? O que faz de você uma pessoa agradecida a Deus? No início dessa década, a década que começou em 2010, uma descoberta da ciência foi fantástica. Descobriu-se a célula-tronco. Estudos descobriram a célula-tronco. E a célula-tronco é aquela célula principal do corpo humano que, se você implantar ela pode se transformar em qualquer órgão ou em qualquer tecido. Ela é a célula que dá origem a todos os órgãos e a todos os tecidos do corpo. Da célula-tronco, você pode restaurar um rim. Da célula-tronco, você pode fazer nascer pele. Da célula-tronco, você pode fazer nascer dente. Tudo que tem célula, você pode multiplicar através de uma única célula, a célula-tronco. Pois bem, eu ouso a dizer para você, em oração, que a ação de graças a Deus é a célula-tronco de todas as nossas orações. Porque quando nós agradecemos a Deus, nós podemos nos aproximar diante dele e pedir. Quando nós agradecemos a Deus, nós podemos nos aproximar diante dele e suplicar perdão pelos nossos pecados. A gratidão é a célula-tronco de todas as orações. Eu agradeço a Deus porque Ele me perdoa. Então eu tenho um coração agradecido que reconhece que eu sou pecador e agradeço a Deus pelo maravilhoso perdão que Ele me dá em Jesus Cristo. A célula-tronco da oração é a gratidão que me faz reconhecer que eu tenho um Deus grandioso, Senhor do céu e da terra, dono do ouro e da prata, e que não deixa faltar o pão de cada dia na minha mesa. Meu irmão, minha irmã, o mundo de hoje é um mundo de lutas, de problemas, de privações, e é habitado por dois tipos de pessoas. E Paulo fala claramente isso no verso de número 21, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes tornaram-se nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. O mundo hoje tem dois tipos de pessoas: aquelas que glorificam a Deus e que dão graças a Deus, e aquelas que na mesma circunstância não fazem isso. As primeiras pessoas, elas são apontadas pelo apóstolo Paulo como pessoas bem-aventuradas. Felizes as pessoas que conseguem dar graças a Deus.
Felizes as pessoas que em toda e qualquer circunstância conseguem entender que a ação de graça é o motivo maior na vida do cristão. O segundo tipo de pessoas, Paulo chama de loucas. E diz que a ingratidão, segundo Paulo, é a causa da soberba e da degradação, porque essas pessoas, achando-se sábias, na verdade são loucas. É interessante isso que o apóstolo Paulo diz. Ele apresenta a gratidão na vida do ser humano como um divisor não de águas, eu diria como um divisor de almas. Porque na sequência do seu pensamento, no verso 21, ele diz que essas pessoas tiveram o embrutecimento, o declínio moral e o caminho daqueles que não dão graças é a destruição. Ao tentar compreender a razão de por que a gratidão ocupa posição tão destacada no pensamento do apóstolo Paulo, eu me dei conta de que eu estou à volta com um mistério. Como é que eu posso agradecer em algumas situações? E é isso que eu queria perguntar para você. Você tem um coração agradecido? A palavra de Deus diz: em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus para a vossa vida. Você consegue dar graças em todas as circunstâncias? Quer ver uma coisa? Você consegue dar graças por algo que você ainda não recebeu? Você consegue agradecer a Deus por algo que você ainda não recebeu? Porque normalmente nós damos graças por quê? Por aquilo que nós recebemos. Mas tem algumas situações que é difícil dar graças. Essa é uma delas. E eu te pergunto, você tem um coração agradecido? Mesmo quando você ainda não recebeu aquilo que você gostaria de ter recebido? O teu coração é agradecido? Muito do que se escreve a respeito da oração, nos dias de hoje, muito do que se prega a respeito da oração, tem a ver com fé, poder, perseverança e obter resposta. Mas muito pouco tem se falado sobre gratidão e adoração, sobre ações de graças. E mesmo quando se fala de ações de graças, ela é entendida como gratidão por uma bênção recebida. O leproso, ele voltou para Jesus e agradeceu pela bênção recebida. Mas será que ele agradecia a Deus porque um dia ele seria curado? Ou seja, como é que se agradece por alguma coisa que nós ainda não recebemos? E aí eu sou obrigado a invocar Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que nós não vemos. Ora, se isso é fé, eu tenho que ser grato por aquilo que eu não estou vendo. E eu tenho que ser grato por aquilo que eu estou esperando. Amém? Vou pegar o exemplo da Mirna e da Keila. Elas estão grávidas. Vai vir aí mais 2 crianças, vão ter que aumentar o rol do berço, arrumar a salinha. Haja criança aqui na igreja. Tudo bem. Elas são gratas por aquilo que elas ainda não veem. Elas podem até já ter sonhado com o rostinho do menininho e da menininha que estão esperando, mas elas não viram ainda. Nós estamos gestando dentro do nosso coração aquilo que nós não recebemos. Elas ainda não têm as crianças nos braços, mas elas já são gratas a Deus por esses 2 entes que hão de vir. Amém? Assim, irmãos, somos nós.
nós gestamos no nosso coração, pela fé, aquilo que nós ainda não recebemos, mas que nós acreditamos que vamos receber. A palavra de Deus diz que tudo que nós pedirmos em oração, crendo que receberemos, nós haveremos de receber. Tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Então, por isso eu tenho que começar a ser grato por aquilo que eu não tenho. Eu tenho que começar a agradecer. Esse é o embrião da célula-tronco do agradecimento dentro dos nossos corações. Existem pessoas que nem recebendo são gratas a Deus. São ingratas. Mas nós temos que mudar. A igreja de hoje, a igreja do século 21, ela é uma igreja composta de crentes ingratos. Ela é uma igreja composta de crentes mimados, que só lembram de agradecer a Deus quando recebem. Isso quando lembram de agradecer. Ação de graças, como um ato posterior à bênção recebida, tudo bem. Mas ação de graças, como um ato de fé, por aquilo que Deus ainda vai te dar, é um exercício que tem que ser feito no nosso coração. Amém? É um exercício. Agradecer por aquilo que eu não recebi. Sabe por quê? Ações de graça é muito mais do que um simples obrigado. Richard Foster, no seu livro Oração, o Refúgio da Alma, ele fala muito sobre oração, meditação e formação espiritual. Ele descreve vários tipos de oração. E no livro dele, à primeira vista, a gente não encontra um capítulo específico sobre oração de ação de graças ou oração de gratidão. Isso porque ele trata no capítulo sobre adoração. Especificamente, ele diz que, embora seja comum distinguir a ação de graças do louvor, o primeiro diz respeito ao que Deus faz. Ação de graças, você dá por aquilo que Deus faz. Eu agradeço a Deus por aquilo que Ele faz. Louvor, eu dou a Deus por aquilo que Ele é. Por quem Ele é. Por isso que se confunde ação de graças com louvor. Eu agradeço a Deus por aquilo que Ele faz e eu louvo a Deus por quem Ele é. Deu para vocês entenderem? É isso que Paulo está falando, que esses homens não louvaram a Deus por quem Ele é. Antes, construíram imagens de seres falhos, de répteis, de aves, de quadrúpedes, e adoraram essas imagens. Ou seja, louvaram essas imagens. Por isso que eles são chamados de loucos. Então, a primeira coisa, como é que eu vou dar graças por aquilo que eu ainda não recebi? Pela fé, no meu coração, louvando a Deus por quem Ele é. Um Deus que não falha. Deus é fiel. Deus é justo. Deus é santo. Deus é eterno. Deus não falha. Não há nada que Deus prometeu que Ele não vai cumprir. Mas vem uma segunda pergunta. Como é que eu vou dar graças quando tudo vai mal? Se é difícil dar graças ainda quando nós não recebemos, eu faço uma pergunta. Como é que uma mãe consegue dar graças quando ela acabou de abortar o seu filho pequenininho? Como é que ela tem a coragem de usar a expressão de Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor? Porque é fácil, né, dar graças quando vai tudo bem. É fácil dar graças quando a gente ainda tem a esperança de que vai conseguir. É fácil dar graças quando você ainda está esperando o telefonema de uma empresa que vai te contratar.
Mas como é que você vai dar graças quando você liga para essa empresa e eles disseram, me desculpe, mas a vaga já foi ocupada? Como dar graças quando tudo vai mal? Meu irmão, minha irmã, muita gente diz que crente usa essa expressão, é a vontade do Senhor, como uma forma de negação, como uma forma de apatia, como uma forma de ilusão. Eu agradeço a Deus para negar o meu sofrimento. Deu para vocês entenderem? Por isso que a teologia da prosperidade diz, não, você tem que determinar. Deus tem que cumprir aquilo que... Não é autonegação, não é apatia, não é ilusão. Agradecer a Deus em meio do sofrimento e da dor é uma verdade que a Bíblia, particularmente nos Salmos, nos ensina. Ela nos ensina a oração de lamento, os Salmos, ela nos ensina a oração de súplica, ela nos ensina a oração que o indivíduo faz quando ele abre o coração e derrama diante de Deus a sua dor e a sua queixa. Deus meu, por que me desamparaste? Salmo profético de Davi. Depois Jesus cita no Getsêmani essa expressão, mas Davi está dizendo, Senhor, os meus inimigos estão aí, estão me consumindo, a minha alma está abatida. Porque estás abatido, a minha alma, espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Todas essas formas ou modo de oração não deixam de exprimir a nossa adoração a Deus. Por isso, meu querido, minha querida, mesmo quando tudo for mal, não deixe de adorar. Tenha o DNA de um verdadeiro adorador. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas é grata por opinião. Mas será que elas são gratas de fato? A gratidão, ela pode ser uma atitude automática, que flui naturalmente. Quando você sai de um táxi, você olha para o motorista e diz obrigado. Quando a balconista acaba de colocar um cafezinho, você diz para ela obrigado. Quando a gente vai na Naná comprar uma bala, você olha para a Dolores e diz obrigado. Isso pode ser por opinião, por educação, por formalidade, né? Tem pessoas que são dotadas do espírito de gratidão e que não deixam de passar ocasiões para agradecer. Enquanto tem outras que são tão desatentas que são capazes de passar por cima de você, mesmo depois que você fez um bem a elas. E não são capazes de agradecer. Nós agradecemos por educação, porque nós somos treinados para isso desde cedo. E se você não treinou teu filho, meu irmão, minha irmã, está na hora de você começar a fazer isso. Porque nós estamos criando uma geração de pequenininhos mal educados que acham que a gente tem a obrigação de fazer tudo para eles. Eles são capazes de passar por cima da gente e não são capazes de dizer obrigado. Eles acham que a gente tem a obrigação de fazer as coisas para ele. Outro dia eu tive que corrigir uma criança aqui na igreja. Ela chegou perto de mim e disse, me dá. Eu disse, como é que é? Por favor. Diz que educação vem de berço. Tem criancinha que dormia em caixote de goiaba. Me perdoa. Tem gente que dormia em caixotinho de goiaba. Se a educação vem de berço. Porque, gente, não custa. Não custa dizer por favor e não custa dizer obrigado. Mas, irmãos, diante de Deus, nós muitas vezes ficamos bloqueados e a gratidão vem a fórceps, vem forçosamente, principalmente quando você está passando por dificuldade, você não tem condição de agradecer a Deus. Você está passando por um problema, nós ficamos de mau humor, nós caímos na autocomiseração, ó Senhor, ó céus, ó vida, ó azar, nada dá certo, ó pena de mim. Como dizia uma personagem da novela, ó como eu sofro. Ó como eu sofro. Ó vida.
A gente quer que os outros fiquem com pena da gente. Eu aprendi uma coisa, meu irmão. A gente aprende a reclamar das coisas porque a gente não olha para a vida do outro. Eu vi uma frase que me chamou a atenção. Reclamei de não ter sapatos, até que eu vi que quem estava do meu lado não tinha pé. Eu reclamei de não ter sapato, até que vi que quem estava do meu lado não tinha os pés. A gratidão, ela nos aproxima, por incrível que pareça, da teoria da relatividade escrita por Einstein. Como é que é, pastor? Agora o pastor viajou na maionese. Como diz meu irmão Natanael, o pastor pulou corguinho agora, né? A gratidão a Deus nos aproxima da teoria da relatividade de Albert Einstein. Sim. Einstein, na teoria da relatividade, ele diz que tudo é uma questão de proporção. Essa frase mesmo que eu disse. Reclamei de não ter sapatos até que eu vi alguém que não tinha pés. Então você é agradecido. Você agradece. Você agradece por quê? Porque você não é como o outro. Quer ver a teoria dessa relatividade? O exemplo do publicano e do fariseu. Qual era o parâmetro que o fariseu orava para agradecer a Deus? O publicano. Senhor, graças te dou porque eu não sou como esses homens. Não sou adúltero, não sou pecador, não sou ladrão, dou o dízimo de tudo. Qual era a medida dele? O coitado que estava ali do lado. A medida do fariseu era o publicano. Olha a teoria da relatividade. A proporção de agradecer a Deus era, eu sou melhor do que ele. Eu não passo pelos problemas de pecado que ele passa. Então eu posso ser grato. O publicano ora a Deus e diz, ó Senhor, sê propício a mim, pecador. Qual era a proporção do publicano? Deus. Qual era o parâmetro que o publicano tinha? Deus. E quando ele tem Deus como parâmetro, ele só podia dizer, ó Senhor, sê favorável a mim, que sou um pecador. Você é agradecido a Deus? Mesmo nas dificuldades? Ou você é agradecido por relatividade? Senhor, eu te agradeço porque eu não estou passando o problema que o irmão fulano de tal está passando. Senhor, obrigado pelo meu emprego, porque fulano, ciclano e beltrano estão desempregados. Não. Senhor, obrigado pelo meu emprego, porque é obra da tua graça. E mesmo que eu ficar desempregado, obrigado, porque eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Essa é a relação de gratidão que nós temos que ter. Meu querido, minha querida, para encerrar a mensagem dessa noite, eu quero te dizer que uma criança mimada, que tem tudo de mão beijada, ela facilmente se torna uma pessoa ingrata. Crentes mimados são crentes ingratos diante de Deus. A gratidão, ela muda a forma como você pede as coisas para Deus. Há duas formas de vir a Deus com um pedido de oração. Uma como quem está pedindo uma esmola pelo amor de Deus, e como quem está esperando uma migalha cair da mesa do seu Senhor, porque sabe que a mesa do seu Senhor é farta. Veja, a diferença é sutil e a diferença é libertadora. Quem pede esmola fica desesperado com os centavos e quer mais. Quem espera a migalha, espera contente porque sabe que a migalha faz parte de uma fartura que não tem tamanho. Você está pedindo para Deus esmola? Ou você está esperando as migalhas caírem da mesa do teu Senhor, porque a mesa do teu Senhor é farta?
A mulher sírio-fenícia disse isso para Jesus. Até os cachorrinhos esperam as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela deu um exemplo de fé. Ela não foi para Jesus pedir esmola. Ela sabia que Deus, que era o Deus dos judeus, também tinha bênção para dar para os gentios. E ela não desanimou dessa esperança. Como é que você está vendo isso, meu querido? Como é que você está vendo isso, minha querida irmã? A ordem, portanto, é: seja grato. Seja grata. Não como teoria, mas como uma questão de fato. Não como uma opinião. Mesmo quando não se está afim e aparentemente não se tem motivos para agradecer. Que você seja grato, pois no fim seremos felizes mais do que os ingratos desse mundo, que são chamados de loucos, porque adoraram muito mais a criatura do que o Criador. O que te leva a ser grato? O que te leva a agradecer? Você agradece pelo que Deus te dá? Ou você agradece por quem Deus é? Porque mesmo as migalhas que caem da mesa do meu Senhor são muito mais do que eu mereço. As migalhas da mesa do meu Senhor são muito mais do que eu mereço. Nós cantamos um cântico que diz: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Só as migalhas já são bênçãos suficientes na vida de cada um de nós. Só que eu termino dizendo: o Senhor não quer te dar migalha. Ele diz que veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Mas só as migalhas já são suficientes para termos um coração agradecido. Que Deus nos abençoe. Você precisa de uma palavra de oração? Venha aqui à frente. Eu quero orar por você e quero terminar o culto com bênção. Se você precisa, se coloque aqui à frente. Senhor, teu povo está aqui. Ouviu a tua palavra. Dá-nos um coração agradecido. Dá-nos um coração que não olhe para as circunstâncias. Dá-nos um coração, ó Deus, aonde a célula tronco da alma seja uma célula de agradecimento. E através do agradecimento a gente possa pedir perdão pelos pecados e suplicar pelas nossas necessidades. Teu povo está aqui colocando diante do teu altar as necessidades. Necessidades físicas, morais, materiais, espirituais, sentimentais, de relacionamento. Alguns estão começando um negócio próprio. Outros, ó Deus, estão clamando pela saúde do corpo. Outros estão clamando pelos familiares que ainda não foram transformados, mas desde já têm um coração agradecido, crendo que o Senhor vai fazer a obra. Ó Deus, toca em cada coração e responde pela tua graça. Deus, dá-nos uma semana de vitórias e uma semana em que os nossos corações sejam agradecidos diante de Ti. Que nós não possamos ser loucos e insensatos de vivermos nessa vida sem Te agradecermos pelo que o Senhor, por quem o Senhor é e pelo que o Senhor tem feito a nós. Cerca-nos com Teu cuidado santo. Despede-nos na Tua paz. Nós Te pedimos em nome de Jesus. E que a paz de Deus, que excede a todo entendimento humano e que o mundo não pode nos dar, guarde os nossos corações, mentes e sentimentos em Cristo Jesus, Senhor nosso, hoje para todos sempre. Amém, amém. Uma boa semana. Vão na paz. Que Deus abençoe a nós. Amém.